O que você faria se não tivesse um problema? Se tudo fosse um mar de rosas hoje, o que você faria? Então faça isso. Porque o seu problema já está a caminho. Obrigada por se juntar a mim hoje no Desfrutando a Vida Diária. É sempre meu desejo que depois de você passar esses 30 minutos comigo, que você se sinta muito melhor do que antes de começar a me ouvir. A palavra de Deus é poderosa, ela tem a capacidade de te acalmar, te animar e te dar esperança e despertar sua fé. Acredito que Deus falará algumas coisas através de mim que vão te ajudar, porque eu vou falar sobre preocupação e ansiedade. Eu gostaria de saber se tem pessoas nos assistindo hoje que estão preocupadas com alguma coisa. Bem, a preocupação é um grande problema, não é? Na verdade, algumas pessoas acham que é obrigação delas se preocuparem. Algumas acham que se não se preocuparem com seus filhos não estão sendo bons pais. Mas a preocupação nunca traz nada de bom a ninguém. Não há vantagem em se preocupar. A preocupação é inútil. Gosto de usar o exemplo de se assentar numa cadeira de balanço. Você senta nela e balança o dia todo, isso te mantém ocupado, mas você não chega a lugar nenhum. E a preocupação é assim, você pode se preocupar o dia todo, ficar acordado preocupado a noite toda. Pode se preocupar por uma semana ou um mês, isso não vai te fazer bem algum, mas pode te fazer muito mal. A preocupação é uma completa perda de tempo e energia. E você diz, bem, eu não consigo evitar, bem, não vamos fazer isso, porque se a Bíblia nos diz para não fazer, então há uma maneira de não fazer. E eu acredito que uma das coisas que temos que ter se não queremos nos preocupar é uma forte fé no poder da oração. Eu sou cristã há muito tempo, eu tenho pregado a palavra por um longo tempo, mas nos últimos, talvez, 3 anos, sabe? A minha fé no poder da oração realmente aumentou muito. Muito mesmo. Acho que se realmente observarmos como Deus responde à oração, às vezes oramos pelas coisas e talvez 6 meses depois, até 1 ano depois, Deus as responde e esquecemos que oramos por aquilo, sabe? E então não damos a Deus o crédito. E se for preciso, mantenha um diário de oração, mantenha um registro das orações que Deus te responde, das coisas que Ele faz por você. Stanley Jones disse, a preocupação é o juro que pagamos sobre os problemas de amanhã. A definição de preocupação significa atormentar-se com pensamentos perturbadores. Uau! Quem quer ser atormentado? O diabo está se esforçando bastante para te atormentar, você não precisa ajudá-lo nisso. A se sentir desconfortável, ficar ansioso ou perturbado. A se atormentar com aborrecimentos, cuidados e ansiedades. Preocupação é um auto-tormento. A vontade de Deus para você é a paz. Oh, eu amo a paz. Eu acho que esse é um dos meus maiores objetivos na vida hoje, passar todos os dias em paz. E quando o problema aparecer, me manter em paz. Quando aparece algo com que eu poderia me preocupar, em vez disso, eu escolho a paz. A paz é maravilhosa. Colossenses 3,15, na Bíblia Amplificada, diz que a paz que vem de Cristo, governe e haja como árbitro em seu coração. Agora, todos sabemos o que o árbitro faz. O árbitro diz se está dentro ou fora. Se foi gol ou não. Então, há uma boa lição aqui, porque basicamente diz que se você não tem paz em relação a algo, se o que você está fazendo não te traz paz, então não faça isso. Se está tendo uma discussão com alguém e todo mundo está chateado e não há paz, então esta não é a coisa certa a fazer. Isto não resolve. Discussão não resolve o problema. Se você tomou uma decisão e talvez queira fazer aquilo e quer tanto fazer que mal aguenta esperar, mas lá no fundo você não tem paz sobre isso, você não entende por que você não tem paz sobre isso, então não faça, se você não sente paz. Não faça. Eu fui abusada pelo meu pai quando eu era criança, sexualmente, verbalmente e de todas as formas de abusos possíveis. E eu me casei com o primeiro homem que mostrou interesse por mim, porque eu achava que ninguém iria me querer. Eu tinha apenas 18 anos e ele 19 anos e
Eu sabia lá no fundo que eu estava cometendo um erro, mas estava desesperada. Tinha medo que ninguém fosse me querer. Pessoas desesperadas fazem coisas desesperadoras. Não faça algo sobre o qual você não tem paz. E com certeza foram 5 anos de pesadelo. Ele andando por aí com outras mulheres, sem trabalhar, e roubando as coisas dos outros, roubando as minhas coisas também. Finalmente ele acabou na prisão e eu me divorciei, graças a Deus que me enviou o Dave, com quem eu estou casada há 54 anos. E que mudança foi essa? Quando você está com a pessoa certa, pode ser maravilhoso. Quando está com a pessoa errada, é um pesadelo. Então não fique desesperado e agarre qualquer um só para ter alguém. Espere até que Deus te traga a pessoa certa. E ouça isso. E então, seja pacífico e seja grato. Uau! Eu ouvi ontem, eu estava ouvindo uma pregação e ela dizia que a gratidão é a emoção de vida mais breve. E pensei, isso é interessante. Sabe, nós deveríamos ser muito mais gratos do que somos. A Bíblia está completamente cheia de instruções para sermos gratos. E aqui está dizendo que a paz de Deus governe seus corações como árbitro e sejam gratos. Louvando a Deus sempre, sabe? É incrível como a gratidão pode mudar sua vida. Talvez você esteja pensando em tudo que você não tem, mas que tal se você separar um tempo e começar a agradecer pelo que tem? Em breve você vai ficar animado e vai perceber o quão abençoado você é. E cara, Jesus nos deixou um maravilhoso presente, Ele nos deixou a paz. João 14, verso 27. A minha paz eu lhes deixo, a minha própria paz eu dou e delego a vocês. Não a dou como o mundo a dá, não deixo os seus corações serem incomodados. Nem tenham medo. Veja, Ele está nos dando uma responsabilidade. Agora ouçam isso. Parem de se permitir ficar agitados e perturbados. E sabe da melhor? A melhor hora para parar de se preocupar é quando você começa a se preocupar. A melhor hora para se acalmar é quando você fica chateado e frustrado. A melhor hora para perdoar alguém que te feriu é imediatamente. Quando você começar a sentir a raiva, a ira. Por isso, quanto mais você deixar essas emoções negativas se enraizarem na sua alma, mais difícil será se livrar delas. Resista ao diabo desde o início, diz a Bíblia em 1 Pedro. Parem de se permitir ficar agitados e perturbados e não permitam ficar temerosos, intimidados e acovardados ou inquietos. Mas, Joyce, eu não consigo evitar. A minha mãe vivia preocupada e eu sou muito preocupada. Não diga isso. Você não é uma pessoa preocupada, é um filho de Deus. Você está cheio do poder do Espírito Santo, Jesus vive em você. Você não é alguém preocupado. Você é uma incrível obra de arte que Deus projetou de forma especial e criou com as suas próprias mãos. E o plano dele para você é bom. E, cara, eu amo Filipenses 4, 6 e 7. É uma das minhas favoritas. É por aqui que começo, quando começo a me preocupar. Esse é o meu ponto de partida. Não fiquem ansiosos por nada, mas em todas as situações, pela oração. Como se livrar da preocupação? Você ora e acredita que quando ora, você está entregando o seu problema a Deus. E se você está entregando a Deus, você não pode ficar com Ele. Ou você entrega ou fica com Ele. Então, quando você ora e está entregando aquilo a Deus, e está dizendo, Deus, eu estou confiando em você para fazer algo sobre isso. Com a ação de graças, aqui está de novo. A gratidão está por toda a Bíblia. Com a ação de graças, sendo gratos, o que você tem para ser grato hoje? Sabe, em muitas manhãs eu só agradeço a Deus por poder andar, falar, ver e ouvir. Ou agradeço a Deus por ter água corrente, quente e fria na minha casa, que é limpa. Eu gosto da minha xícara de café de manhã. Eu agradeço a Deus pelo meu café. Há tantas coisas pelas quais você pode agradecer a Deus. Não importa o quão ruim seja a situação, ela poderia ser muito pior do que é.
Eu sei que você pode pensar que ninguém está tão ruim quanto você, mas há pessoas no mundo que estão bem pior do que você. Não fiquem ansiosos por nada, mas em todas as coisas, pela oração e súplica e ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará os seus corações e mentes em Cristo Jesus. Sabe, a maneira como as pessoas se cumprimentam na Bíblia, sabe? Muitas vezes era graça e paz sejam multiplicadas sobre você. Eu acho que seria bom se nós tivéssemos isso hoje, em vez de dizer, ei, oi, como você está? E todo mundo responde, está tudo bem mesmo que não esteja. Graça e paz vos sejam multiplicadas através do nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem que entender a graça para ter paz, porque a graça é Deus fazendo por você aquilo que você não pode fazer por si mesmo. A graça é o poder de Deus, é um favor imerecido. São as riquezas de Deus às custas de Cristo. A graça é chocante, você não consegue entendê-la. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós não podemos ter paz a menos que entendamos o caráter de Deus. Vamos falar um pouco do caráter de Deus. Vamos fazer disso aqui um pequeno checklist. Se você sabe dessas coisas, se está convencido delas, em primeiro lugar, Deus é bom. O tempo todo. Não só algumas vezes. E mesmo quando eu estou na maior bagunça que eu poderia estar, isto não muda Deus, Deus ainda é bom. Deus é fiel, Ele faz o que diz que vai fazer. Ele não pode mentir. Ele sempre mantém a sua palavra. Deus, Ele é justo e eu amo isso, eu amo a justiça de Deus. Isso significa que Ele transforma as coisas erradas em certas. Pode demorar um pouco mais do que você gostaria, não porque Ele não poderia ter feito antes, mas Deus tem as suas razões para o seu tempo. Posso te dizer que aconteceram tantas coisas injustas comigo nos primeiros anos da minha vida, mas, Deus me pagou de volta, Ele me devolveu tudo e trouxe justiça na minha vida. Uau! Deus sabe, vê a sua situação, você pode achar que Deus tenha se esquecido de você, mas eu posso garantir que Deus não se esqueceu de você e com certeza deve haver várias pessoas orando por você que você nem sabe. Deus é amor e adivinha? Ele ama você. Deus está em toda parte o tempo todo e Ele não está surpreso com a sua situação. Ele sabe de tudo antes de acontecer e Ele já tem a sua saída planejada. Nós só recebemos a graça pela fé. E preocupação não é fé. É nosso esforço tentando fazer o que só Deus pode fazer. Vou repetir. Preocupação é o nosso trabalho tentando fazer o que só Deus pode. Você não pode descobrir a resposta para o seu problema. Sabe, não há nada de errado em ponderar uma situação diante de Deus. Falar com Deus sobre isso. Deus, há alguma coisa aqui que eu possa fazer? Há algo que você quer que eu faça? Há algo que eu possa fazer para mudar a situação? Eu não sei, talvez haja uma confusão entre você e outra pessoa e você pode falar com Deus sobre isso e Ele pode te dizer para ir e dizer à pessoa que se arrepende e você pode achar que não está errado. Então você não quer fazer isso, mas Deus diz não. Seja a melhor pessoa, diga a ela que você se arrepende. E você pode resolver o problema se dispondo a se humilhar um pouco e fazer o que Deus quer que você faça. Não há nada de errado em ponderar algo diante de Deus e perguntar a Ele se é algo que Ele quer que você faça, mas se não receber nenhuma resposta, entregue o problema a Deus, os seus cuidados a Ele. E, agora você vai ficar chocado com o que eu vou dizer. E vá em frente e aproveite o seu dia. Joyce, eu não posso fazer isso, eu tenho um problema. Bem, não, você não tem um problema se você entregou o problema para Deus. Agora, Ele é que tem o problema. E sim, eu entendo que você ainda precisa lidar com a situação e circunstâncias e se você tem um filho que está te dando problemas, ainda tem que lidar com isso, mas enquanto estiver crendo, Deus vai estar trabalhando no seu problema e na sua situação.
A preocupação é fruto do orgulho. A preocupação sou eu dizendo, se eu ficar martelando isso na minha cabeça por muito tempo, eu posso descobrir uma resposta? Se eu me preocupar bastante, eu posso resolver o meu problema. Eu vou repetir o que eu disse antes. Você pode entregar o seu problema a Deus e pode seguir em frente e desfrutar sua vida, porque a alegria do Senhor é a sua força. E quando o diabo te traz problemas, o que ele está é tentando roubar a sua alegria, porque a sua alegria é o que te faz forte. 1 Pedro 5, 6 e 7. Portanto, humilhai-vos. Se rebaixem, se diminuem suas próprias estimas debaixo da poderosa mão de Deus. Veja, nem pense que você pode resolver seu problema. Eu cheguei à conclusão que não sou inteligente o bastante para dirigir minha vida. Sim, eu disse que eu não sou inteligente para dirigir a minha própria vida. Oh, meu Deus, não sei quantas vezes, todos os dias eu peço a ajuda de Deus. Eu já começo antes que os meus pés toquem o chão. Deus, ajuda-me. Às vezes nem sei onde preciso de ajuda, mas eu sei que eu preciso. E eu sei que se Deus não me ajudar, eu vou dizer coisas erradas e entrar em apuros. Se Deus não me ajudar, eu vou ceder à tentação do pecado. Eu preciso da ajuda de Deus e você também. Lançando todos os seus cuidados, todas as preocupações, todas as aflições de uma vez por todas sobre Ele. Pois Ele se preocupa com você carinhosamente e cuidadosamente. Como você se humilha, lançando seus cuidados a Deus. Cumpra a sua responsabilidade, mas lance seus cuidados. O que a maioria das pessoas fazem é ficar com os cuidados e não ter responsabilidade. Efésios 6 fala sobre... Quando estivermos tendo todos os tipos de problemas e tentações, ele diz, e tendo feito tudo o que a crise demanda, permaneçam firmes no seu lugar. Se há algo que você pode fazer, faça. Mas se não há nada que você possa fazer... E sabe, o diabo envia um demôniozinho para sentar no seu ombro e o que vai fazer, o que vai fazer, o que vai fazer, o que vai fazer. Se você não sabe o que fazer, apenas diga, eu não sei o que vou fazer, mas Deus sabe. Eu vou continuar ofertando, eu vou ser uma bênção para alguém. Você quer realmente deixar o diabo louco? Quando vier um grande problema, seja uma bênção para outra pessoa. Sim, eu vou repetir. Quando você estiver tendo um grande problema, seja uma bênção para outra pessoa. Encontre algo que possa doar. Encontre uma maneira de ser uma bênção para outras pessoas. Sabe por que Romanos 12, 21 diz que nós vencemos o mal com o bem? Gosto desta escritura. Se o mal entrou na sua vida, então você vai ser bom para outras pessoas. Salmo 37, 3. Confie no Senhor e faça o bem. Não apenas confie em Deus, mas continue fazendo o bem, fazendo a coisa certa. A fé ora. A fé não se preocupa, a fé ora. Agora, o que você deve fazer depois de orar? Enquanto está esperando por Deus para fazer o trabalho dele, o que você deveria fazer? Bem, número 1, mantenha uma boa confissão. Em outras palavras, continue falando o que Deus fala, não fale o que o mundo fala. Não ore sobre alguma coisa e depois fale o contrário sobre isso. Mantenha-se positivo e não comece a murmurar. Ah, se nós conseguíssemos passar um dia sem reclamar, que milagre isto seria. Não entre nesta de murmurar, resmungar, reclamar. Isso abre a porta para o diabo. Não desanime, nem se deprima. Fique alegre. Esse aqui é importante. Não fique ressentido com as pessoas que não têm problemas. Isso é difícil. Bem, porque eu tenho tantos problemas e você parece não ter nenhum problema. Fique feliz por eles. Obrigada a Deus. Mesmo que eu estou tendo problema, pelo meu amigo João que não tem nenhum problema. Obrigada porque a minha irmã não tem problemas. Não tenha ciúmes das pessoas que não estão passando por um problema difícil só porque você está passando. Cumpra cada um dos compromissos que você fez.
Quando estamos chateados com algo, a primeira coisa que queremos fazer é ir para casa e sentir pena de nós mesmos e nos isolar e não ir à igreja e não cumprir nossos compromissos. Não vou trabalhar no berçário domingo. Eu disse que iria, mas eu não vou porque eu estou com muitos problemas. Não é isso que Deus quer que você faça. Ele quer que você cumpra os seus compromissos. O que devo fazer quando não sei o que fazer? Faça o que você faria se não tivesse problemas. Eu gosto disso. O que você faria se não tivesse um problema? Se tudo fosse um mar de rosas hoje, o que você faria? Bem, faça isso. Porque o seu problema deu meia volta e está indo embora. E você já pode começar a dizer adeus para ele. Tchau, tchau, problema. Deus está te cobrindo. Enquanto você espera em Deus, expresse regularmente a sua confiança em Deus. Senhor, eu confio em você. Você pode andar pela sua casa dizendo, Deus, eu confio em você. Deus, eu confio e sei que o Senhor está trabalhando no meu problema. Salmo 91, 1 e 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, onipotente, descansará. Agora ouça isso. Eu direi do Senhor. O que você está dizendo de Deus? Eu direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus, em quem eu coloquei a minha confiança. Eu gosto disso. E adicionei outro verso, esteja preparado para esperar. Não gostamos desse negócio de esperar, não é? Sabe, eu sou uma dessas pessoas que quero ir lá e acabar com tudo. A nossa TV em casa tem alguns problemas estranhos, sabe? Como, às vezes você a desliga e ela volta a ligar e então você tem que ficar apertando o botão de ligar para desligar e de desligar para ligar e eu fico frustrada com isso. E o Dave fica me dizendo, você tem que apontar o controle remoto para a TV e você aperta o botão de desligar e então você tem que segurar por pelo menos 10 segundos. Agora não sei por que não está funcionando direito, mas ele encontrou uma maneira de fazer funcionar. E ontem à noite eu não fiquei apertando por muito tempo. E acho que eu estava apontando o controle para o ar e ele disse, você não pode apontar para o ar, você tem que apontar para a TV e esperar 10 segundos. E sabe, é incrível como às vezes é difícil esperar 10 segundos. Mas temos que estar preparados para esperar quando entregamos nossos problemas a Deus. Ele tem o tempo dele, não é o nosso tempo. A preocupação rouba o seu poder e a graça que Deus te dá para viver o hoje. Porque a preocupação sempre opera no passado ou no futuro. Você desperdiça o hoje se preocupando com ontem ou hoje se preocupando com amanhã. E Deus não quer que você faça isso. Ele quer que você aproveite hoje, viva hoje. Um dia de cada vez. Nós não sabemos, confiamos em Deus para uma vida longa, mas e se este for o meu último dia? E se Deus me levar para casa para estar com Ele esta noite? Não quero passar o meu último dia aqui me preocupando. Mateus 6,34 diz, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã vai se preocupar consigo mesmo. Basta a cada dia os seus problemas. Meu Deus, eu queria que isso não estivesse lá. Eu prefiro não pensar que se eu passar por um hoje, amanhã pode ter algum outro tipo para eu passar. Mas sabe, estamos vivendo num mundo onde o diabo está vivo e ativo no planeta Terra. Ele adora trazer problemas, pessoas. Mas se confiarmos em Deus, honestamente e verdadeiramente, se confiarmos em Deus, nós nem repararemos nessas coisas. Porque Deus é muito bom e Ele está ocupado trazendo respostas para a vida das pessoas e é muito divertido ver Deus trabalhando em nossas vidas. É maravilhoso assisti-lo trabalhando. A preocupação causa doenças, úlceras, problemas de cólon, dor de cabeça, tensão nervosa, irritabilidade e até câncer. A preocupação anula a oração. Se eu oro por alguma coisa, então eu me preocupo com isso, então a minha preocupação anula a minha oração. A oração diz, Deus, eu confio em você, e a preocupação diz, Deus, eu não confio em você. A preocupação sufoca a palavra e evita que ela seja frutífera, de acordo com Mateus 13. Algumas sementes caíram entre espinhos e cresceram e sufocaram as plantas.
A preocupação pode nos fazer perder coisas importantes que acontecem ao redor e coisas que devemos estar cientes e devemos notar. Deus quer te libertar da preocupação. Eu acho que às vezes temos um problema diante de nós e Deus está nos encorajando a seguir em frente, mas nós insistimos naquilo. Olhamos os gigantes por muito tempo. Obrigada por juntar-se a nós hoje em mais um Desfrutando a Vida Diária. Sabe, eu não sei como você lida com isso, mas com certeza há muitas pessoas nos assistindo, assim como as pessoas aqui no estúdio comigo, que tem várias coisas difíceis, desafiadoras acontecendo em suas vidas agora. E quando estamos passando por desafios, uma das coisas que o diabo adora nos dizer, um dos pensamentos que ele gosta de colocar na nossa cabeça é: eu não consigo fazer isso. É demais para mim, é muito difícil. Eu não posso fazê-lo. Eu não suporto isso. E hoje eu gostaria de dizer que você é mais forte do que você pensa que é. Vou dizer isso várias vezes, então quero que deixe isso entrar em você, sabe? O inimigo quer que pensemos que somos fracos, que não conseguimos, que é demais para nós, que vai te consumir, que é muito difícil. Mas a verdade é que se você se achar forte, você será forte. E se você se achar fraco, será fraco. E, obviamente, há várias coisas que nós não conseguimos fazer. Eu diria que a maioria dos problemas que temos não depende de nós, especialmente se for um problema de longa data. Sabe, uma coisa é ter um problema de curto prazo, outra coisa é ter um problema de longo prazo pelo qual você ora e ora e ora e você simplesmente não consegue ver muita mudança. Também é difícil quando você tem um problema e você se mantém forte e experimenta a libertação de Deus, e aí você começa a respirar melhor por um dia, e aí vem outro problema, e mais outro, e depois outro. E eu particularmente gosto do que a Bíblia diz sobre o que Jesus disse no capítulo 4 de Lucas, quando ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo por 40 dias e 40 noites. E ali termina dizendo: e quando o diabo terminou o ciclo completo de tentações, ele foi embora esperando outro momento mais oportuno. Então, parece que há momentos em que o diabo não ataca só uma vez, mas ele vai atacar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Como no último fim de semana fizemos uma conferência da qual estávamos comentando antes do programa começar, quantas coisas estranhas nos aconteceram naquela conferência que foram tão problemáticas, sabe? Equipamentos não funcionavam e várias outras situações. Eu gostaria de dizer que se você está passando por algo realmente difícil hoje, precisado se manter forte há um longo tempo e você tem esse pensamento de que eu não consigo, é difícil demais, então você é a pessoa com quem eu estou falando hoje, porque Deus quer que você saiba, Ele quer que você comece a pensar: eu posso fazer tudo o que eu preciso fazer através de Cristo, que é a minha força. Eu sou mais forte do que eu penso que eu sou. Acho que todos conseguimos fazer muito mais do que o diabo gostaria que pensássemos que podemos. A verdade é que, se você acha que não consegue, você não consegue. Se você acha que você consegue, você consegue. Agora, obviamente, não conseguimos fazer o que queremos fazer só porque decidimos pensar que podemos. Mas seja o que for que Deus quer que façamos, qualquer coisa que seja a sua vontade para nós, qualquer uma das tarefas que recebemos dele, todos nós conseguimos fazer o que for preciso fazer. Nós temos várias moças aqui hoje do Ministério Mercy Home que nós apoiamos aqui em St. Louis. E todas vocês foram muito feridas de algum jeito, forma ou maneira.
ou qualquer que seja a sua situação, você teve a sua vida bagunçada, e então o inimigo adoraria que você pensasse que nunca vai conseguir superar. Eu sei porque, por ter sido abusada pelo meu pai, uma das coisas com a qual eu me acomodei e aceitei decidir, bem, quero dizer, eu vou me sair bem, mas eu sempre terei uma vida de segunda categoria. A minha vida nunca será o que ela poderia ter sido. Alguém já ouviu isso? Ah, a minha vida, se eu não tivesse feito isso, se eu ao menos... Sim, todos nós gostaríamos de voltar e fazer tudo perfeito, mas a questão é que Deus ele pode pegar os piores erros que cometemos e fazer com que todos cooperem para o nosso bem. Eu posso ser honesta e dizer para vocês e para quem está nos assistindo em casa, porque Deus é Deus, e isto não faz nenhum sentido no natural, mas porque Deus é Deus, na verdade, o que aconteceu com você que foi ruim, se você confiar em Deus, você pode realmente se tornar uma pessoa melhor do que você teria sido se aquilo nunca tivesse acontecido. Então, Deus realmente quer que tomemos uma atitude positiva em relação às coisas, e isso é difícil. Quando você está sofrendo, tem um livro que eu escrevi que vamos oferecer, ou que pode já ter sido oferecido, dependendo de quando este programa for para a TV, mas ele fala sobre confiar em Deus. Sabe, é muito mais fácil escrever sobre confiança do que fazer isso quando precisamos fazer. Então, todos nós, não importa o que a Bíblia diz, não importa qual promessa esteja aqui, precisamos decidir acreditar. Ou nós acreditamos, ou nós duvidamos. E a Bíblia nos diz claramente que todas as coisas que Deus quer que tenhamos vêm através do crer. Então, você é mais forte do que você pensa que é. Vamos dizer isso? Eu sou mais forte do que eu penso que eu sou. Mais uma vez, eu sou mais forte do que eu penso que eu sou. E sabe, eu sou muito a favor de se fazer confissões positivas e verbalizar sua fé. Então, eu encorajo a todos vocês, especialmente se estiver passando por um momento difícil, toda vez que vier o pensamento, eu não consigo, isto é demais para mim, você deve dizer em voz alta, se você puder dizer onde você estiver, eu sou mais forte do que eu penso que eu sou e eu posso fazer o que for preciso fazer através de Cristo, que é a minha força. Talvez você esteja lidando com uma doença de longo prazo ou venha tendo dores pelo seu corpo há um bom tempo, talvez sejam situações financeiras, talvez uma situação de relacionamento, sabe? Eu posso garantir que Deus não permitirá que venha sobre você mais do que possa suportar, mas em todas as tentações Ele sempre proverá uma saída. A Bíblia Amplificada diz que Ele nos fornece um escape para um lugar seguro. Eu gosto disso. Então, qualquer coisa que passemos, se confiarmos em Deus. Agora, nada disso funciona se não confiarmos, mas se confiarmos em Deus e fizermos o melhor que sabemos fazer para aprender e crescer espiritualmente, então podemos ficar confiantes de que Deus nunca vai permitir vir mais do que podemos suportar. E então, quando você pensar, eu não aguento mais, uma outra coisa boa a se dizer é, eu não vou receber mais do que eu possa suportar. Deus me prometeu. Em vez de pensar, eu não aguento mais um dia, você pode dizer, bem, eu prefiro não ter isso por mais um dia, mas independente disso, eu posso suportar. Então, Filipenses 4,13, uma escritora muito familiar, eu posso fazer todas as coisas que Ele me chamou para fazer. Através de Cristo, que me fortalece e me capacita para cumprir o seu propósito, e eu sou autossuficiente na suficiência de Cristo Jesus. Eu amo esta parte do versículo amplificado. Eu estou pronto para qualquer coisa, posso todas as coisas, através dele que enxerta força interior em mim. Não é maravilhoso? Estou pronta para qualquer coisa, posso fazer qualquer coisa. Eu acho que é sábio pensar nisso antecipadamente. Acho que é sábio pensar nisso regularmente. E assim você fica preparado para o que pode vir. Você realmente é capaz de coisas incríveis. Mas se você não acha que você é, então você vai permitir que os desafios te derrotem. A minha mãe nunca tratou das situações em nossa casa quando eu era criança. O meu pai abusava sexualmente de mim, ele era muito ruim com ela, ele batia nela diariamente. Costumava chegar bêbado em casa e ele batia nela e batia, e ela sabia o tempo todo que ele tinha outras mulheres e ela nunca lidou com isto. E foi a coisa mais difícil do mundo para mim eu entender,
por que ela era tão passiva e por que ela permitia que ele a maltratasse tanto. E ela nunca se desculpou comigo até 30 anos depois de eu ter saído de casa aos 18 anos de idade. Foi quando ela finalmente disse: eu sinto muito pelo que eu deixei seu pai fazer com você, e foi isso que ela disse. Ela me disse: eu pensava que eu não poderia sustentar você e o seu irmão. Eu não achava que eu conseguiria cuidar de vocês vivendo sem ele, então deixei acontecer. O que teria acontecido se ela pensasse que conseguiria? Veja, o próprio pensamento dela a derrotou. Temos que ter muito cuidado com o que pensamos quando deitamos em nossa cama à noite. Eu acho que o que pensamos, especialmente logo quando nos levantamos pela manhã, é muito importante. Acho que nós temos que, pelo menos para mim, acho que o inimigo já faz o ataque na minha mente no início da manhã, sabe? Às vezes até antes de eu colocar os meus pés no chão. E então, uma das coisas que você pode fazer logo no início da manhã é dizer: eu vou ter um bom dia. Seja o que for que eu precise lidar hoje, eu posso lidar com isso, porque Deus está comigo e não permitirá mais do que eu possa suportar. Então, se você se acha forte, você será forte. Nós preferimos não ter problemas e nem desafios. Esta certamente seria a minha primeira oração. Deus, eu adoraria não ter problemas hoje, mas acho que todos sabemos que há poucos dias que são assim na realidade. Então temos que... Não quero que soe mal, mas temos que nos endurecer um pouco. Temos que ter certeza de que nós não somos cristãos covardes e chorões, que tudo o que fazemos é orar para que Deus faça tudo desaparecer e somos derrotados por qualquer coisinha que aparece. Agora, 2 Coríntios 12, 8 e 9 é um bom exemplo disso, de não querer ter problemas. E era Paulo, apóstolo Paulo, que tinha o que a Bíblia chama de um espinho na carne. Não sabemos bem o que era isso, sabe? Se era uma pessoa que o irritava, se era algum tipo de doença que ele tinha de lidar, mas, sabe, não importa que pacote de problemas venha, problemas são problemas, não é mesmo? E cada um de nós, sabe, sempre podemos dizer às pessoas, eu digo, e isto é algo bom a se dizer, que, sabe, quando você está tendo problemas, tem sempre alguém que está pior do que você. Bem, isto é verdade, isto é bom, mas isso não significa que o seu problema, ele não seja realmente tão importante para você. E Deus sabe disso, e Ele quer te ajudar. E por 3 vezes Paulo disse, eu clamei ao Senhor e eu busquei a Ele, e eu implorei para que Ele me livrasse disso. Acho incrível que Paulo tenha entendido depois de 3 vezes. Tem coisas que eu estou orando por elas há anos. Ah, Deus, resolve isso para mim. Então, Deus disse, a minha graça te basta, ela é suficiente contra qualquer perigo e te capacitará para que você lide com este problema com maestria. Noutras palavras, Deus está basicamente dizendo, eu não vou remover isso, mas eu vou te dar a graça suficiente para passar por isso e passar com uma boa atitude e com um sorriso no rosto e ainda estar pronto para ajudar outras pessoas. Se você for como eu quando tem um problema, é muito fácil se entregar e não fazer absolutamente nada além de pensar naquilo que você está passando, e esta é uma das piores coisas que podemos fazer. Ele diz, porque a minha força e o meu poder são aperfeiçoados nas suas fraquezas. Paulo aparentemente entendeu isso. Logo depois ele disse, ok, vou dar glória pelas minhas fraquezas e minhas enfermidades. Eu ainda não cheguei ao ponto onde dou boas-vindas aos problemas, mas eu sou encorajada nesta escritura. Sabe, algumas escrituras maravilhosas sobre como Deus nos fortalece. Eu quero te encorajar a todos os dias de sua vida a depender de Deus para te dar a força que você precisa. Você não pode ser forte apenas. Você tem que depender de Deus para ser forte através de você. Eu nem oro mais, Deus, me dê força. Eu digo, Deus, você é a minha força. Ele é a nossa força. Quero compartilhar 4 escrituras rapidamente. Salmo 119, 28. A minha alma está cansada de tristeza. Fortaleça-me, ó Deus, de acordo com a sua palavra. Isaías 40, 29. Ele dá força aos cansados e aumenta o poder dos fracos. Isaías 40, 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eles voarão em asas como águias. Eles correrão e não se cansarão. Eles andarão e não se fatigarão. Efésios 6:10. Quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor, sejam capacitados através da sua união com Ele. Significa através da sua intimidade, do seu relacionamento com Ele. Nós recebemos forças de Deus quando passamos tempo com Ele diariamente.
Eu recomendo fazer isso bem cedo. Quero dizer, ainda que você ache que só consegue fazer isso por apenas 5 minutos, levante-se antes de fazer qualquer outra coisa. Passe algum tempo com Deus. Deixe-o saber que você precisa dele, que você nem sequer ousa imaginar que pode ter um dia de sucesso sem ele. Receba a força dele. E sabe, eu amo a honestidade do salmista Davi. Esta é uma das minhas favoritas, Salmo 22:19. Não se afaste de mim, ó Senhor. Ó, minha ajuda, se apresse para socorrer-me. Eu amo o que ele diz. Deus, apressa-te em ajudar-me. Não demore muito, Senhor, em se ocupar em ajudar-me agora. Bem, aqui está uma história que eu acho que vai provar o meu ponto. É uma história sobre um jovem que perdeu o emprego e todo o seu dinheiro. Ele estava sentado no banco do parque, se sentindo muito deprimido e sem esperança, quando um senhor idoso reparou e perguntou por que ele estava tão triste. O homem lhe contou a sua história e, imediatamente, o senhor tirou o talão e fez um cheque para o rapaz e disse: eu vou visitá-lo neste mesmo dia, neste banco do parque, daqui a 1 ano, e até lá você terá conseguido dinheiro suficiente para que possa me pagar de volta. E quando ele abriu o cheque, ali estava escrito $500 mil e estava assinado John Rockefeller, que na época era considerado um dos homens mais ricos do mundo. O homem colocou o cheque no cofre e, embora ele não tenha descontado, isto lhe deu confiança para acreditar que ele já não precisava ter medo de recomeçar. Então, isso é interessante, ele não descontou o cheque. Mas aquilo lhe deu confiança de que o cheque estaria lá quando ele precisasse. Então, isto se relaciona muito com o nosso relacionamento com Deus. Ele disse: eu estarei sempre com você, eu nunca te deixarei nem abandonarei, eu serei a sua força, não permitirei mais do que possa suportar, você pode todas as coisas através de mim. E então é como ter aquele cheque no banco. E não importa o que apareça no caminho, se precisarmos de uma ajuda extra, nós vamos poder receber isso de Deus. O homem começou a fazer negócios novamente e a ganhar dinheiro, sempre sabendo que ele tinha o cheque no cofre caso precisasse. E 1 ano se passou e ele já tinha muito dinheiro e ele estava ansioso para devolver o cheque para o homem que o ajudou. E ele voltou para o mesmo parque, se sentou no mesmo banco e esperou. Logo ele viu o senhor idoso se aproximando, porque ele sempre caminhava no parque todos os dias. Mas parecia que havia uma enfermeira com ele. O idoso parecia não reconhecer o jovem que estava segurando o cheque original, tentando devolver a ele. E a enfermeira pegou o cheque, olhou para ele e disse: oh, isso não é bom. Ele fica confuso a maior parte do tempo e muitas vezes pensa que é John Rockefeller. E o jovem conseguiu ser bem-sucedido porque ele acreditava que ele tinha o que ele precisava no banco e que ele poderia usá-lo a qualquer momento. Então ele realmente não tinha mais dinheiro do que antes, mas achava que tinha. E porque ele achava que tinha, ele reagiu de uma maneira confiante, provando que, sabe, Deus colocou tantas habilidades em nós. Eu acho que nenhum de vocês tem ideia de quanta habilidade você tem. Uma habilidade dada por Deus, ordenada por Deus dentro de você. E mais uma vez, eu sei que alguns de vocês estão sofrendo muito e talvez sua dor tenha sido tão dura que você se sente muito confuso. E sabe, se você não conseguir absorver nada do que eu estou dizendo hoje, além disso, eu quero que você se lembre de que você é mais forte do que você imagina que é e que você pode fazer o que você precisar fazer, porque, quer saber? Você tem um cheque no cofre. Você tem isso aí. Jesus está em você, Ele é por você, Ele está com você. Ele disse: eu nunca te deixarei, nem abandonarei. Então, podemos viver livremente, podemos sair e tentar as coisas, nós não precisamos ter medo do fracasso. Acredite que você consegue e você será capaz. Em Números capítulo 13, há um relato absolutamente maravilhoso de algo que aconteceu com os israelitas. E, na verdade, é Números 13, do 27 ao 33. E apenas para te situar, os israelitas estavam prontos para cruzar a fronteira para a Terra Prometida e eles ouviram falar sobre a Terra Prometida, de como ela era maravilhosa e então havia 12 homens selecionados para entrar lá e espiar a terra, indo antes do resto do povo, e eles foram espiar a terra para ver se aquela terra era realmente tão boa quanto todo mundo dizia que era. Bem, então, quando eles voltaram, 10 tinham um relatório muito ruim e só 2 tinham um bom relatório.
Aqui está o que os 10 disseram para Moisés. Bem, nós fomos à terra para a qual você nos enviou e certamente ela mana leite e mel, e aqui está o fruto. E sabe, o fruto da terra naquela época era tão grande e tão bom que eles tiveram que carregar um cacho de uvas penduradas em uma tora de madeira que era colocado nos ombros de 2 homens. E é assim o bom plano que Deus tem para nós. Então eles disseram, é isto mesmo, naquela terra mana leite e mel, e aqui está o fruto, mas... E honestamente podemos parar aqui, porque esta é a história da nossa vida. Mas, bem sim, parece bom, mas... Eu sei que funcionou para você, mas... Bem, eu gostaria de tentar, mas... Nós sempre temos uma razão para não achar que aquilo vai funcionar para nós. Mas as pessoas lá dentro são fortes, muito grandes e há gigantes na terra. Deixe-me dizer algo. Se você realmente conhece a Deus e conhece sua palavra, você é um assassino de gigantes. Você não tem que ter medo de gigantes, sabia que todos temos algo acontecendo na nossa vida? Talvez não hoje, mas em momentos diferentes que achamos que seja maior do que nós, mais do que podemos suportar, mais do que nós aguentamos. E então, eles continuam dizendo, os 2, que eram Josué e Caleb. Caleb acalmou o povo diante de Moisés e ele disse, vamos subir de uma vez, pois somos capazes de conquistar. Aqui você tem 10 pessoas que disseram, não podemos fazer isso. Os problemas são maiores do que nós. Mas aqui tem 2 pessoas que disseram, nós podemos. Se acalmem. Não sejam negativos. Pare de dizer que não conseguem. Eu amo isso. Ele disse, vamos subir de uma vez e fazer isso. Sabe o que eu acho? Eu acho que às vezes nós temos um problema diante de nós e Deus está nos encorajando a seguir em frente, mas nós insistimos naquilo, olhando para os gigantes o tempo todo e pensamos muito sobre o que poderia acontecer e tudo o que aconteceria, e talvez até mesmo coisas que tentamos fazer no passado que não funcionaram. E então, Caleb estava sendo liderado pelo Espírito de Deus, e ele tinha aquela sensação, porque Deus é poderoso e ele conseguiria. E ele disse, não vamos esperar, vamos subir agora mesmo. Às vezes você precisa se mover quando sente que tem confiança, e sente que tem coragem, e não apenas continuar adiando e adiando e adiando. Alguém pode dizer amém? Mas os seus companheiros disseram, não somos capazes. Eles são mais fortes do que nós, são maiores do que nós. E assim eles trouxeram um relatório maligno da terra que tinham ido espiar aos israelitas, dizendo, a terra que fomos espiar é uma terra que devora os seus habitantes, e entre as pessoas que nós vimos, há gigantes. Último verso, aí vem ele. Lá nós vimos os gigantes, os filhos de Anak, que vieram dos gigantes, e éramos à nossa vista como gafanhotos, parecíamos gafanhotos aos nossos próprios olhos diante deles. Entendem isso? Os gigantes não eram o problema deles, era a maneira como eles olhavam que era o problema. Nós éramos como gafanhotos, e assim nos tornamos à vista deles. Quer saber, se você não tiver confiança, as pessoas ao seu redor não terão confiança em você. Eu mesmo experimento isso, até mesmo ao tentar trabalhar com pessoas. Se estou trabalhando com alguém que não tem confiança, isso me faz sentir que eu não posso confiar nela também. Mas se eu tenho alguém que é confiante, que pelo menos vai, sai e tenta as coisas, as pessoas que são humildes sabem que precisam de Deus para fazer. E ainda que não sejam qualificadas no natural, isso me faz acreditar nelas, porque elas acreditam em si mesmas. Então, o que você pensa de si mesmo é muito importante. Deixe-me dizer, a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. E você tem que ter cuidado se teve um passado difícil, para que você não se veja como uma vítima. Eu não uso essa terminologia, eu sou uma vítima de abuso sexual. Eu não sou uma vítima, eu sou mais do que vencedora. Eu sou uma nova criatura em Cristo e você também é. Então, como você se vê? Você se vê como uma pessoa fraca? Se vê como incapaz ou incapaz? Você acredita que o seu passado precisa sempre afetar o seu futuro? Você acredita que Deus te ama? Você acredita que você é especial? Talvez toda a sua vida você tenha sido tratado como último em tudo.
Talvez você tenha irmãos e parecia que a sua mãe e o seu pai sempre favoreciam mais os outros filhos do que você. Talvez você tinha dificuldades em aprender na escola e você sempre tinha as piores notas. Talvez você sempre era o último a ser escolhido para o time quando estava praticando esportes na escola. Talvez tenha sido rejeitado, tenha sido abusado, talvez abandonado. Mas deixe-me dizer algo. Você é especial. E Deus tem um plano para a sua vida. E não há nada que você tenha passado que você não possa se recuperar, porque você é mais forte do que você pensa que você é. Amém? Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Venham a mim, disse Jesus, e eu vou mostrar-lhes uma nova maneira de viver. Eu vou mostrar a vocês uma nova maneira de abordar a vida, uma nova maneira de abordar situações em mim que irão fazer vocês descansarem. Hoje eu quero oferecer alguma ajuda para as pessoas tensas. Hoje eu estou chamando a minha mensagem simplesmente de ajuda para pessoas tensas. Tem algum de vocês que diria que você se encaixa nessa categoria de ser um pouco tenso, nervoso e... você fica preocupado e perturbado e realmente se importa demais quando as coisas não são como você quer? Temos gente assim? Você não gosta quando as coisas não são do seu jeito? Agora eu sei que alguns de vocês aqui hoje que provavelmente pensam, bem, eu não sou tenso. Bem, bom para você. Mas aqui tem muitas outras que são e nós precisamos de ajuda. Se você não é uma pessoa tensa, é mais do que provável que você seja casado com alguém que é. Quantos de vocês são bastante relaxados, descontraídos e tranquilos, mas você tem alguém em sua vida que é realmente nervoso, prestes a... Veja, então... todos precisamos hoje disso. Amém? Agora, eu quero falar com você hoje aqui sobre manter uma atitude descontraída e tranquila. Sabe, eu acredito que existe uma tranquilidade santa com a qual podemos viver. Agora, o que quero dizer com isso não é que tudo vai ser fácil. Não estou sugerindo que tudo vai ser fácil. Realmente não precisamos do poder de Deus em nossa vida para que tudo seja fácil. Mas mesmo quando nós enfrentamos coisas difíceis, nós podemos lidar com elas com uma tranquilidade santa e um relaxado conforto, simplesmente sabendo que Deus ele nunca vai nos deixar ou abandonar-nos. Que apesar de nós não sabermos o que fazer agora, Deus vai nos mostrar o que fazer no momento certo. Eu sou tão confortada pelo fato de que Deus prometeu sempre cuidar de nós. Quero que você receba essa promessa hoje. Eu sinto que tem essa palavra de Deus para a minha vida. E é uma palavra da palavra de Deus, por isso é para todos nós, mas você deve recebê-la pessoalmente. E você pode ouvir o Senhor falar em seu coração hoje: eu sempre cuidarei de você. Apenas receba isso. Deus diz, eu sempre vou cuidar de você. E sabe, uma das coisas que nos irrita é tentar descobrir o que Deus vai fazer. Eu não sei se você notou ou não, mas Ele geralmente não nos conta. A Bíblia diz que Deus nunca está atrasado, mas vou dar um passo adiante e dizer que Ele geralmente não chega cedo também, sabe? Por que Deus às vezes nos deixa nas situações em que Ele nos deixa? Onde Ele poderia simplesmente resolver o problema em um dia, quanto poderia em 5 anos ou 3 anos, ou... Bem, porque, para lhe dizer a verdade, a maneira como desenvolvemos os músculos da fé, a maneira como desenvolvemos a fé em Deus e a confiança em Deus é tendo que usá-la. Quanto mais você usar sua fé, mais você vai tê-la em sua vida. Eu era um ser humano assim tão tenso, nervoso e facilmente irritável.
E mesmo como cristã, mesmo como uma mulher no ministério, por muitos anos eu simplesmente não entendi o que estou tentando compartilhar com você hoje, sabe? Eu continuava querendo que as pessoas mudassem. Se você mudar, eu posso ser feliz. Alguém aí, você pensa, se tal e tal pessoa mudasse, então eu poderia ser feliz. Por que você tem que me deixar infeliz? E então eu pensava, se as minhas circunstâncias mudassem, então eu poderia ser feliz. E às vezes eu olhava para mim mesmo e eu pensava assim, se eu pudesse mudar, então eu seria feliz. Mas sabe, Deus me mostrou algo e foi... Veja, às vezes as coisas mais simples podem ser uma revelação para nós. Você sabe, uma revelação é mais profundo do que uma informação. É algo que você finalmente compreendeu. E há vários anos isso foi o que eu vi. Joyce, o mundo não vai mudar. Sempre haverá pessoas ao redor que podem ser irritantes, sempre haverá circunstâncias as quais você não está planejando. Muito pelo contrário, haverá uma possibilidade de que as condições do mundo piorem. Mas o que Deus ensinou-me é que eu posso mudar minha abordagem para essas situações. Mesmo que a situação não mude, eu posso mudar a maneira como eu abordo a situação, como eu olho para a situação, como eu penso durante a situação. Então tudo muda para mim. A situação não mudou, mas porque eu lidei de forma totalmente diferente. Um simples exemplo, e isso acontece conosco o tempo todo. Eu me preparei saindo de St. Louis, tinha um plano, nós vamos chegar aqui, vamos comer, vamos blá, 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 ok? E então, estávamos quase no aeroporto e o piloto nos chamou e disse, temos um atraso de 2 horas e 15 minutos. Bem, eu estava vindo ontem à noite para encontrar-me com os nossos parceiros e assim, imediatamente você começa a pensar, bem, se tivemos 2 horas e meia de atraso, eu tenho que estar lá tal e tal hora, isso... Bem, houve um tempo, e graças a Deus eu não sou mais assim, mas houve um tempo em que eu teria ficado tão chateada, eu teria ficado tão irritada e tentado descobrir uma maneira de poder sair dali a tempo, e com certeza eu teria voado para dentro da tempestade para obter o que eu queria. Alguns de vocês voam para dentro da tempestade apenas para obter. Às vezes temos uma situação ruim e a pioramos porque não sabemos como deixá-la em paz e apenas deixar Deus ser Deus. Vamos lá, eu disse que às vezes temos uma situação ruim e pioramos a situação porque nós não sabemos como deixá-la em paz. Mas agora eu posso tomar uma decisão. Não é que eu ainda não tenha alguns dos mesmos sentimentos, eu não gostei. Quando nos disseram que devemos mudar nosso plano, ninguém gosta de mudar o seu plano, sabe? Mas eu posso fazer o que eu estou lhe ensinando hoje, agora eu posso ter uma abordagem diferente, posso apenas dizer, bem, isto é o que é, isto é o que é. E claro que eu espero chegar lá, encontrar as pessoas com as quais eu deveria estar, mas, sabe, se não der, elas vão jantar sem mim e outras pessoas vão conversar com elas. Porque o ponto principal é que você não pode fazer nada sobre algo sobre o qual você não pode fazer nada a respeito. Amém? Hoje em dia existe um ditado popular que diz, isto é o que é. Mas sabe, a verdade é que isso é o que é. E você realmente não pode fazer nada sobre algo sobre o qual você não pode fazer nada a respeito. Temos que escolher nossas batalhas. Não lute uma batalha que você não pode ganhar, porque tudo que você vai fazer é desgastar-se a si mesmo. Então, queremos conversar hoje sobre ter uma abordagem diferente da vida. E, obviamente, nosso melhor exemplo em qualquer área é Jesus. Em como ele abordou a vida e como ele lidou com tantas coisas como ser injustamente tratado, ser rejeitado, ser difamado. Ele teve uma abordagem totalmente diferente da maioria de nós. E em Mateus, capítulo 11, versos 28 a 30, a palavra de Deus fala sobre essa atitude que Jesus teve e nos diz que nós podemos entrar nisso e aprender a fazer as coisas do jeito que ele as fez. Sabe, se tornar um cristão, quando você toma a decisão de ser cristão, é muito mais do que apenas uma promessa de algum dia ir para o céu quando você morrer, sabe? Quando você se torna cristão, você é convidado para uma nova maneira de viver.
Você é convidado a aprender sobre o caminho certo para viver, a maneira pela qual você pode ter paz e alegria. Eu fui cristã por um longo tempo antes de começar a desfrutar a viagem. E uma das coisas pelas quais chamamos nosso programa de TV de Desfrutando a Vida Diária é porque eu acredito que uma das coisas pelas quais Jesus morreu, sim, ele morreu por nossos pecados, ele sofreu o nosso castigo, ele tomou a nossa doença e enfermidade sobre si, nós somos redimidos pelo seu sangue. Mas tem uma escritura muito simples em João 10:10, o ladrão, o diabo, vem apenas para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que eles possam ter e desfrutar a sua vida. E desfrutar a sua vida. E tê-la em abundância ao máximo até que ela possa transbordar. Sabe, é ruim demais ser um pecador infeliz, mas é duplamente ruim ser o santo infeliz. Então o negócio é que os cristãos devem ser simplesmente pacíficos e alegres e saber quem eles são em Cristo. E nós devemos enfrentar qualquer coisa que vem em nosso caminho e realmente não deixar isso alterar a forma como nos comportamos ou como agimos. Alguém ouviu o que eu estou dizendo? Nós devemos crescer até o ponto em que podemos lidar com qualquer coisa que vem em nosso caminho. Decepção, acusação, tratamento injusto, seja lá o que for, ponha sua confiança em Deus, que Ele te mostrará o que fazer e Ele vai cuidar da situação e nós permanecermos os mesmos, não ficaremos chateados por tudo que acontece. Nós temos o raro privilégio de poder confiar em Deus e deixar que essas coisas sejam pequenas sacudidelas na nossa estrada. Elas não precisam nos descarrilhar. Sou grato por não ter que me levantar e esperar para ver quais são as minhas circunstâncias antes que eu decida se posso ser feliz ou não. Quantos de vocês estão satisfeitos por estarem no comando agora e não o diabo? Amém? E a propósito, se você não está acostumado a ouvir falar sobre o diabo, Jesus falava sobre ele o tempo todo. Sendo honesta com você, eu fui à igreja por muitos anos e nunca ouvi uma boa mensagem sobre o diabo e pensava que ele era apenas um personagem do Halloween que saía com terno vermelho com tridente do Halloween, sabe? Eu não sabia que tinha um inimigo real que tentava matar, roubar e destruir. E absolutamente não só odiava a Deus, mas odiava alguém que tentasse seguir a Deus. E certamente não sabia que tinha alguma autoridade sobre ele em nome de Cristo. E foi uma boa notícia descobrir que Deus não era a fonte dos meus problemas, mas que era um inimigo e que ao colocar minha confiança em Deus, o inimigo teria que dobrar o joelho para o nome de Jesus Cristo e eu teria a vitória. Agora, Mateus 11, verso 28. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Eu vou colocar isso à luz do que estamos tentando dizer hoje. Venham a mim todos vocês que estão nervosos, estressados, e ansiosos e preocupados. E eu lhes darei descanso. Eu tranquilizarei e aliviarei e refrigerarei as suas almas. Agora que fique bem claro que não é como se Deus balançasse uma varinha mágica sobre você, mas o que acontece o tempo todo é que Deus nos mostra qual é o problema e então, como podemos responder de uma maneira diferente, que não irá necessariamente fazer com que esse problema desapareça. Você sabe, você realmente não consegue encontrar qualquer lugar na Bíblia em que o apóstolo Paulo ou qualquer outro apóstolo tenha orado para as pessoas para que os seus problemas sumissem. Você diz, hã? Com certeza muitas pessoas me pedem para orar para que seus problemas desapareçam. Você sabe o que Paulo orou? Para que eles fossem fortes em suas provações e tribulações, que eles continuassem a serem alegres e felizes, e fossem estáveis e continuassem a serem testemunhas. Eles não estavam tentando ensinar as pessoas a tentar chegar num lugar na vida onde não tinham problemas, eles estavam tentando ensinar a elas quem elas eram em Cristo e que não importava quais fossem seus problemas, elas eram mais que vencedoras através de Cristo e ainda podiam ter uma boa atitude e desfrutar a vida. Então você está mal informado sobre o que é um relacionamento com Deus se acha que isso significa que você não terá problemas. Só significa que Deus irá livrar você das coisas e fazer você passar por elas vitoriosamente, que você pode ter uma vida muito abençoada, uma vida realmente incrível. Mas isso não significa que nada virá contra você. Venham a mim, disse Jesus, e eu vou
mostrar-lhes uma maneira de viver. Eu vou mostrar a vocês uma nova maneira de abordar a vida, uma nova maneira de abordar as situações em mim, que irão fazer vocês descansar, que irão tranquilizar e aliviar e refrigerar suas almas. Verso 29, tomem meu jugo sobre vocês e aprendam de mim. Ele basicamente diz, tome meu jugo sobre vocês e aprenda como lidar com todas as situações. Porque eu sou gentil, manso e humilde, modesto de coração. E vocês encontrarão descanso, alívio, tranquilidade, refrigério, recreação e calma abençoada para suas almas. Agora eu amo isso porque realmente o que Jesus está dizendo é que não importa em qual circunstância você esteja, a sua alma pode estar de férias. A sua alma é sua mente, sua vontade e suas emoções. Muitos de vocês precisam dar à sua mente uma pausa. Você precisa dar às suas emoções uma pausa. E muitos de vocês precisam dar à sua vontade umas férias, porque você está resistindo a tudo aquilo que vem do qual você não gosta. E você tem resistido até desgastar o seu resistor. E você ainda tem as mesmas situações. Bem, eu não quero ter esse problema na minha vida mais. Pois o meu jugo é suave, útil, bom, não áspero, duro, afiado ou opressor. Confortável, gracioso, leve e fácil. Todos digam fácil de ser carregado. Agora eu vou mostrar-lhes muito das Escrituras para provar que existe uma tranquilidade santa que é oferecida a nós na palavra de Deus. Mas primeiro vamos dar uma olhada na atitude com a qual Jesus vivia. Em primeiro lugar, ele não se importava nem um pouco com o que as pessoas pensavam dele. Agora, essa pequena coisa poderia trazer muita tranquilidade santa para a nossa vida. Amém? Deixe-me fazer uma declaração que eu gostaria de fazer e tome posse disso. Ninguém é realmente livre até que não tenha mais necessidade de impressionar as pessoas. Enquanto estivermos tentando impressionar uns aos outros, sempre haverá uma porta aberta para o inimigo atormentar-nos. Quando ele foi falsamente acusado, ele nunca nem mesmo tentou se defender. Na verdade, Herodes tentou levá-lo a se defender e ele não fez, ele se recusou a tentar se defender. Ele confiou a si mesmo em todas as coisas, diz a Bíblia, aquele que julga com justiça. Isto está em 1 Pedro, capítulo 2, verso 23, e eu amo essas escrituras. Vamos dar uma olhada nelas. 1 Pedro, capítulo 2, verso 23. Quando ele foi injuriado e insultado, ele não insultou ou ofereceu injúrias em troca. Quando ele foi abusado e sofreu, ele não fez ameaças de vingança, mas ele confiava a si mesmo em todas as coisas àquele que julga com justiça. Muitos de vocês aqui têm alguns problemas e circunstâncias na sua vida agora mesmo, em que você precisa tomar uma decisão hoje, que você vai confiar em Deus com isso. Você não vai tentar vingar-se, você não vai tentar convencer as pessoas que pensam que você é uma má pessoa, de que você é uma boa pessoa. Se você foi tratado injustamente e indignamente, você não vai mexer com esse negócio de vingança. Você não vai agir assim com as pessoas que te magoaram, porque então isso não te fará diferente delas. Mas você vai olhar para esta nova maneira que Jesus ele está dizendo que você pode viver. Agora, há um pensamento, e eu quase posso sentir isso saindo de alguns dos seus cérebros aqui. Bem, ele foi insultado, injuriado, e ele simplesmente deixou as pessoas pisarem nele, e ele nem tentou fazer nada a respeito disso. Bem, eu não vou viver desse jeito, é uma maneira covarde de se viver. Não, deixa eu te dizer, é preciso muito poder para fazer isso. Deixa eu te dizer, é preciso mais poder para fazer isso do que para insultar uma pessoa. Não é difícil insultar uma pessoa. Não é difícil sentir raiva das pessoas e odiar as pessoas. Não é difícil tirar as pessoas da sua vida. Não é difícil tentar. Não é difícil se vingar das pessoas que magoaram você. Meu pai abusou sexualmente de mim por todos os anos em que eu estive na casa dele de novo. Não foi difícil machucá-lo? Digo, odiá-lo? Isso não foi difícil. Mas o que foi difícil foi quando Deus me pediu para perdoá-lo e tratá-lo bem e colocá-lo em uma bela casa e cuidar dele
até a sua morte. Agora, isso foi difícil de uma maneira, mas por outro lado, essa foi a coisa mais linda, porque acrescentou uma dimensão de poder à minha vida, ao meu ministério, que ficou impossível para o diabo parar-me. Nós somos mais do que vencedores através de Cristo. Mais do que vencedores. Você sabe o que eu acredito que isso significa? Eu pensei muito sobre isso. E acredito que isso significa que eu já sei que eu vou ganhar a batalha antes que a batalha comece. Antes mesmo que eu saiba qual é a batalha, eu já tenho a confiança em Deus, que seja o que for que venha, através de Cristo, eu posso passar por isso com a vitória. Isso pode não ser fácil, mas posso fazê-lo com uma tranquilidade santa. Quantos estão vendo a diferença no que estou dizendo? Algo não precisa ser fácil, mas você pode ter uma facilidade interna sobre isso. Veja, são as coisas aqui que são difíceis. Esta é a coisa que não é fácil. Mas quando temos a abordagem correta e a atitude correta para com isso, nós podemos ficar tranquilos internamente. E a verdade é que sua vida real está dentro de você. O reino de Deus, ele está dentro de você. Estamos no mundo, mas não somos dele. Nós não precisamos ser afetados pelo sistema mundial, desde que permaneçamos em Deus. Outra coisa que Jesus fez que foi fenomenalmente bom para ele, e alivia muita pressão, é que ele simplesmente acreditava no melhor das pessoas. Quanta pressão você pode tirar da sua vida agora mesmo se você deixar de ser tão desconfiado e simplesmente decidir, bem, eu vou acreditar no melhor? Cara, como vocês ficaram entusiasmados com isso? Ele viveu diante do que nós chamamos de audiência de um. Ele viveu a sua vida para glorificar a Deus. Ele não estava tentando impressionar as pessoas. Ele não se preocupou nem viveu com medo. E sabe, não colocou muito valor nas coisas terrenas, porque ele sabia que eram temporais. Ele não passou pelo estresse de tentar possuir ou cuidar de muitas coisas. Para ser sincera, na cultura ocidental nós queremos tanto que nos deixa loucos, sabe? Metade do estresse que as pessoas têm está em tentar pagar e cuidar do que elas têm. Amém? Eu disse que metade do estresse pelo qual passamos é por tentar pagar e tentar cuidar do que possuímos. Então não saia comprando mais, se isso vai deixar você mais infeliz do que você já é. Finalmente eu descobri que tudo que eu levo para minha casa tem que ser desempoeirado. Então a resposta nem sempre é mais. Ele não ficou surpreso com as perseguições ou provações ou tribulações. Ele não esperava que as pessoas fossem perfeitas. Agora, cara, isso tira muita pressão de nós. Nós pararmos de pensar que todo mundo vai fazer tudo o que queremos que fazem todos os dias da nossa vida, porque eles não vão. Eu vou deixar você com essa para meditar. Ele sabia que os seres humanos cometeriam erros e que desapontariam a ele. Ele não estava tentando escalar a escada do sucesso, ele só queria fazer a vontade do seu pai. Ele sabia quem ele era e sabia que ele era amado. Deixe-me contar alguns pensamentos sobre algumas das minhas mensagens, sobre a atitude. Em primeiro lugar, sua atitude pertence a você, e você é a única pessoa que pode decidir como vai ser. A sua atitude pertence a você, e ninguém pode dar-lhe uma atitude ruim, e ninguém pode dar-lhe uma boa atitude. Eu tenho que decidir qual vai ser a minha atitude todos os dias, em todas as situações, e você também. Essa é a nossa responsabilidade. Sua atitude pertence a você, e você pode decidir qual vai ser. Você pode ter uma atitude que o fará feliz, ou uma atitude que o tornará infeliz. Você decide. Você só pode mudar a sua vida mudando a sua atitude. E a atitude é a sua vida de pensamento do lado de fora. É um sentimento interior expressado por um comportamento externo. Pense desse jeito. Se você teve um mau dia no trabalho,
Por que não pensar em um homem que está sem trabalho há 6 meses? Se você está tendo dificuldade em um relacionamento, apenas pense naqueles que nunca tiveram a oportunidade de serem amados. Se o seu carro enguiçou deixando a 1 quilômetro da assistência mecânica, pense no paraplégico que adoraria a oportunidade de fazer essa caminhada que você está prestes a desprezar tendo essa atitude ruim. Talvez eu devesse ler isso de novo. Se você encontrar mais alguns cabelos grisalhos quando você olhar no espelho pela manhã, basta apenas pensar nos pacientes de quimioterapia que gostariam de ter esse cabelo para pentear. Amém? Bem, sabe, a felicidade pode ir e vir porque geralmente é baseada em nossas circunstâncias e nós sabemos que elas podem mudar sem aviso prévio. Mas a alegria, ela é diferente. A alegria é algo que vem a nós, de Deus, e ela é baseada naquilo que nós acreditamos e não em como são as circunstâncias. E podemos realmente escolher a alegria do Senhor cada dia, mas acreditando na palavra de Deus. Você sabe, a palavra de Deus é tão importante. Se eu fosse você, não passaria um só dia sem me alimentar da poderosa palavra de Deus de alguma